E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo a gente vai fazer a resenha do livro O Brasileiro entre os Outros Hispanos, de Gilberto Freire. Pessoal, esse daqui não tá, com certeza, entre os livros mais famosos do nosso grande mestre Gilberto Freire. Inclusive, salvo engano, é um livro que está completamente fora de edição. Essa edição aqui é uma edição histórica, né? Tá toda remendada, eu comprei ela no sebo, na estante virtual. E é da editora José Olímpio, né? Outra grande editora aí, né, dos nossos clássicos brasileiros. Mas enfim, né, não é um livro muito famoso, contudo, é um livro muito importante e que nos revela uma vertente do pensamento do Gilberto que precisa ser conhecida, porque tem muito a acrescentar nos dias de hoje e nos ajuda a compreender a obra dele como um todo. Eu sou uma pessoa muito desatualizada, pessoal, então não sei se alguma outra editora já se propôs a relançar esse livro, tá? Se isso aconteceu, por favor, comentem aqui, beleza? Mas, ao que me consta, é um livro que está fora de edição, mas pode ser encontrado em sebos, beleza? Um livro importantíssimo. O Brasileiro entre os Outros Hispanos. Pessoal, para compreender esse livro e para compreender o pensamento do Gilberto em geral, e vocês sabem que esse canal aqui tem o objetivo de divulgar o pensamento do Gilberto. Aqui a gente já fez a resenha do livro Ordem e Progresso, a resenha dos Sobrados e Mocambos, um especial de Casagrande e Senzala e outros diversos vídeos que comentam um pouco sobre a obra do Gilberto. Para compreender o Gilberto, é fundamental entender que o Gilberto vê o povo brasileiro como parte do mundo hispânico, com H. Como parte do mundo hispânico, da cultura hispânica. E o que é essa cultura hispânica? Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, beleza? Mas para a gente falar de maneira resumida aqui, pessoal, todos os povos oriundos do processo de colonização empreendido por Portugal e Espanha são povos hispânicos, ao ver do Gilberto, né? Vamos pegar aqui, né, puxar, né, para o pensamento do Gilberto. Então, o mundo hispânico é compreendido por Portugal e Espanha, em primeiro lugar, por toda a América hispânica, isso inclui a América Espanhola e o Brasil, as possessões, antigas possessões portuguesas na África, as Filipinas e outros territórios menores que foram colonizados ou por Portugal ou por Espanha. O Gilberto e outros tantos autores enxergam grandes similaridades entre os países que compõem esse bloco cultural. E esse livro aqui tem a função de mostrar ao leitor brasileiro o porquê de, ao ver do Gilberto, nós brasileiros também sermos hispânicos. E vejam, isso não é algo comum, ou seja, ver o Brasil dessa maneira não é algo comum, é algo que causa um certo estranhamento. Esse termo hispânico causa um certo estranhamento, porque nós associamos muito ele ao mundo espanhol. Mas vejam, em outros textos, Gilberto comenta que o mundo português e o mundo espanhol, eles são muito mais poderosos, digamos assim, juntos do que separados. E faz muito mais sentido juntá-los do que separá-los, apesar das inúmeras divergências políticas internas desse grande bloco português, né, luso-espanhol. Mas vamos lá, pessoal, de onde que o Gilberto tirou isso? De que o Brasil e Portugal e o mundo português fazem parte, então, desse mundo hispânico. Bom, dentre as muitas influências que marcaram o pensamento do Gilberto, nós temos uma série de autores hispânicos, uma série de autores principalmente espanhóis, que compuseram a chamada geração de 98, também a geração de 1918, mas principalmente a geração de 98. E consta que desde 1918 Gilberto Freire tem contato com a sua obra.
Quais são esses autores, né? O que estava acontecendo, digamos assim? Em fins do século XX, a Espanha ela passa por uma crise muito grande, uma crise de identidade muito grande. Começa a perder suas colônias, começa a se tornar um país irrelevante para a Europa. Espanha essa que no século XVI, XVII, no início do século XVIII, foi uma grande potência. E justamente nesse período começa esse processo de ocidentalização, o processo onde Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos emergente aí, começam a marcar a visão daquilo que seria ocidental. E uma série de pensadores espanhóis começaram a olhar para sua própria cultura e ver que o que eles tinham ali não era nem totalmente europeu, mas também não era algo para além da Europa. Então começaram a se questionar o que é de fato a Espanha. Alguns pensadores portugueses também passaram por esse processo. E dentre esses pensadores espanhóis se destaca principalmente dois, Miguel de Unamuno e Angel Ganivet. Os dois e outros tantos marcaram profundamente o pensamento do Gilberto. Tá? E muitos desses pensadores chegaram à conclusão de que a Espanha ela é essencialmente mestiça, no sentido de ser parte europeia e parte africana, mas nem 100% uma e nem 100% outra. E a gente percebe como isso marcou a visão do Gilberto e como o Gilberto conseguiu aplicar esses conceitos aqui no Brasil. O próprio Casa Grande Senzala é repleto disso, né? Repleto dessas noções. Inclusive, no Casa Grande Senzala, o Gilberto faz uma crítica muito interessante ao termo América Latina. Ele fala que é um termo inapropriado. E ele propõe, já no Casa Grande Senzala, o termo América Hispânica, dizendo, né, que é muito mais apropriado. Beleza? Feitos esses esclarecimentos, pessoal, feitos esses esclarecimentos, o que nós temos então nesse livro aqui? Esse livro, na verdade, é uma série de artigos escritos pelo Gilberto em diferentes épocas. E nesses artigos ele fala sobre temas gerais da hispanidade, associando sempre o brasileiro aos outros hispanos, como diz o título do livro. Então ele fala sobre temas muito variados, e eu selecionei alguns aqui para comentar brevemente com vocês. O centro do livro, e aquilo que parece ser, ao ver do Gilberto, a principal característica dos povos hispânicos, é a noção de tempo hispânico. Ele argumenta que a forma como nós, hispânicos, vemos o tempo, percebemos, sentimos o tempo, é diferente da forma como os povos europeus do norte percebem o tempo. Ele diz que o tempo, para nós hispânicos, é um tempo orgânico e chama também, né, de tempo tríbio, que seria um tempo total, aonde passado, presente e futuro se articulam no agora. Então é um tempo que não é preso nem ao hoje e nem ao amanhã. Né? Diferente, por exemplo, da visão de tempo anglo-saxã, que é muito focada no hoje, com uma visão progressista de futuro. Né? Sempre pensando no futuro, uma visão muito positiva de futuro. Tudo bem que agora eu acho, né, que 2025 poucas pessoas conseguem, né, ter uma visão positiva de futuro hoje em dia. Mas essa é a visão que marca os anglo-saxões. Né? Uma visão progressista de futuro. Isso não se dá no tempo hispânico. Inclusive, a própria noção do deixar para amanhã o que se pode fazer hoje e saborear o hoje sem pressa, saborear o hoje com tranquilidade, saborear os efeitos do ontem no hoje. Essa é uma coisa muito hispânica, pessoal, uma atitude muito hispânica. E o Gilberto vê que isso nos marca, que isso é algo que faz parte da nossa percepção do tempo. Ele inclusive diz que a própria montagem da civilização hispânica é uma resposta a um desafio do tempo, né? Um desafio no tempo, de como se portar diante do tempo, de uma maneira que esse tempo não nos massacre, digamos assim. Ele faz uma comparação muito interessante, ainda nessa comparação entre o tempo hispânico e o tempo anglo-saxão. Ele diz que para os povos hispânicos, tempo é igual a vida, ponto. Enquanto para os povos anglo-saxões, tempo é igual dinheiro.
A noção de tempo é dinheiro é uma noção anglo-saxônica, uma noção do norte da Europa, e que foi se tornando predominante conforme os modelos mentais e econômicos do norte da Europa se tornaram preponderantes no mundo inteiro. E como Gilberto ele possui uma visão muito sutil, ele percebe que o que marca o tempo hispânico, por exemplo, nos empreendimentos coloniais de Portugal e Espanha, eram os sinos das igrejas. Os sinos das igrejas não tocam de hora em hora, eles tocam de 3 em 3 horas, eles tocam lentamente, eles não têm pressa, digamos assim, né? E é isso que vai marcar o controle do tempo para Portugal e Espanha. Enquanto, no caso dos impérios, né, formados aí pela Inglaterra, pela França e tudo mais, o que vai marcar o controle do tempo vão ser os relógios, ou seja, um tempo exato. Exato. O relógio e sempre ali alguém da burocracia, buscando levar certa eficiência para o empreendimento colonial, extrair do empreendimento colonial o máximo de lucro o possível. E é muito interessante que, como diz o Gilberto, graças ao fato de os hispânicos terem essa visão de tempo é igual a vida, um tempo lento, um tempo orgânico, o seu contato com os povos extra-europeus vai ser facilitado, porque esses povos também têm essa visão. Então, tanto, né, os povos da Ásia, quanto os da África, quanto os pré-colombianos, eles também têm uma visão de tempo muito mais atrelada à natureza. E isso vai facilitar o contato, vai tornar o contato mais palatável, digamos assim, para ambos, facilitando inclusive o processo de mestiçagem. E no que toca ao tempo, pessoal, o Gilberto faz uma profecia que dá errado, e isso me entristece um pouco. Segundo ele, no futuro, né, a humanidade inteira veria que o tempo hispânico é muito mais saudável, né, para a própria humanidade. E ele dizia, inclusive, que o próprio advento de muitas máquinas e tudo mais, né, que libera um pouco o ser humano do trabalho extenuante, iria impulsionar o mundo para uma visão de tempo hispânica, uma visão de tempo orgânica, e com isso o tempo é dinheiro, acabaria perdendo espaço. Triste. Triste, mas nisso Deus Gilberto errou. A menos que seja uma visão assim de um super futuro. Mas ele falava já para o tempo dele, né, o futuro imediato. Ele acabou errando, né? A gente sabe, o que venceu foi o tempo é dinheiro. E quanto mais dinheiro for possível extrair desse tempo, melhor, né? Infelizmente. Mas beleza. Pessoal, o Gilberto traz outras características também além do tempo, apesar de essa ser a fundamental, ao seu ver. Ele fala, por exemplo, do velho personalismo hispânico. Mas é uma das nossas marcas mais características. Gravei um short sobre isso ontem, inclusive. Ele aplica isso à produção intelectual, né? Acho quase que se defendendo, porque a forma como a obra do Gilberto era impressionista, né, e como ele se projetava nas suas considerações, acabou gerando uma série de críticas, né, rendendo uma série de críticas à sua obra e tudo mais. E um dos argumentos dele é que os autores hispânicos são assim, e de fato são. O autor hispânico, por essência, não se separa do seu objeto de estudo, mas se projeta nele, isso devido ao seu caráter personalista. Nesse ponto de vista, o Gilberto Freire é um autor hispaníssimo, né? Ele fala, pessoal, sobre a questão da mestiçagem, óbvio, né? Esse é o tema da vida do Gilberto. E como o fato, né, dos hispânicos não terem uma visão etnocêntrica facilitou a sua contemporização, tá? Então, essa é a tese do Gilberto. Para ele, os hispânicos não tinham uma visão rigidamente etnocêntrica. Apesar de terem, né, um certo sentido de superioridade, não tinham uma visão rigidamente etnocêntrica, o que acabou impulsionando a sua mestiçagem. Visão do Gilberto, beleza? Diz que os hispânicos, sim, eram cristocêntricos. Então, eles não admitiam relativizações na questão da fé. Isso principalmente os espanhóis, né? Mas não eram etnocêntricos, rigidamente etnocêntricos. Isso facilitou o contato.
E ainda em relação ao personalismo, ele diz que os hispânicos possuem uma tendência a acumular o conhecimento científico e o conhecimento poético, misturando ambos. Inclusive, ele comenta um pouco sobre a percepção da realidade dos hispânicos, como os hispânicos tendem a misturar realidade e poesia. E até usa como exemplo o Dom Quixote, né? Então, o Dom Quixote seria essa visão mais poética. O Sancho seria essa visão mais realista. E a mistura entre o Dom Quixote e o Sancho, a dupla, né, dos dois, traz uma visão de como o homem hispânico, né, os hispânicos se portam, digamos assim. Evidentemente o Gilberto toca em outros temas, mas esses são os essenciais, pessoal. Eu acredito que é um livro muito bom. Se não estiver em processo aí de relançamento por alguma editora, olha, precisa estar. Precisa entrar na ordem do dia de alguma editora, tá? É um livro que precisa ser lido, porque nos dá uma base muito boa para a gente se conhecer. Eu insisto muito aqui no canal, né, com base inclusive no pensamento do Gilberto, que o Brasil não faz parte da tal civilização ocidental judaico-cristã, direito romano e filosofia grega, não sei o que mais. Beleza? Eu acho que isso acaba simplificando muito o ser brasileiro, né? Incluir o Brasil nessa tal civilização ocidental. Eu acho que é um conceito genérico demais. E eu sempre disse, né? Ao meu ver, o Brasil pertence a uma civilização, a civilização brasileira. Nós somos uma civilização muito particular. Agora, se nós devemos ser incluídos numa espécie de macroetnia, né? Segundo as palavras do Darcy Ribeiro, que seja na hispânica. Então, se for para o Brasil, né, fazer parte, digamos assim, de uma civilização um pouco maior, que seja parte da civilização hispânica, da cultura hispânica. Daí eu acredito que o conceito de civilização hispânica é um conceito que comunica muito ao nosso ser brasileiro. Tem tudo a ver conosco. Inclusive, nesse mesmo livro, o Gilberto Freire, né, criticando o conceito de América Latina mais uma vez e advogando o conceito de América Hispânica, deixa claro que nós temos muito mais a ver com os nossos irmãos aqui da América Hispânica, temos muito mais similaridades com eles do que disparidades, a gente tem muito mais coisa em comum. E, portanto, Gilberto é um dos teóricos da integração latino-americana ou hispano-americana, tá? Então é um livro que também nos leva a refletir sobre isso, como nós precisamos olhar mais para os nossos irmãos aqui da América Hispânica. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!